Fala, engenheiro Gustavo, tá me escutando, beleza? Estou escutando bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Desculpa aí estar no carro, aqui um engarrafamento aqui monstro acabou me atrasando, mas a gente não podia deixar de participar. Já comentando Não, aí, eu sem vi aí as problema. duas últimas perguntas, já vou adiantando, ó. Se prepara para ter raiva com CREA. Eu acho o CREA importantíssimo, mas tua raiva com CREA está só começando. Já vou jogar real, né? Legal, show de Mas bola. vamos lá. É, vamos lá, A vamos outro lá. colega aí que está Cara, com diploma. por incrível que pareça, eu estou tentando me aproximar do CREA, estou tentando me aproximar, inclusive amanhã tem até uma reunião com o gerente do CREA aqui, e eu vou conversar com ele um pouco, de repente, se não tem como a gente arrumar algumas coisas aí, sei lá, né? Vamos ver. Mas enfim, né? Cada um é o que eu sempre falo, né? O CREA a gente tem que sempre Acho fazer importante valer a todo pena, profissional. não tem jeito. Eu acho importante a gente estar sempre próximo ao CREA. Também não pode ser só crítica, a gente tem que ajudar o CREA a melhorar. Eu acho que é fundamental para a nossa profissão ter um órgão regulador. Eu acho que evitam os aventureiros. Eu vejo muito aventureiro aí no mercado, mas enfim. Mas olha, ajudando lá o colega que está com diploma há 7 anos, eu estou com o meu aí já um pouquinho mais do que isso, já há uns 10 anos. E assim, usando mesmo a carreira de engenheiro, já tem aí mais ou menos isso, 7 a 8 anos. E o que eu posso dizer aí, os treinamentos do Daniel ajudou muito a abrir a mente sobre a possibilidade de serviços, ajudou bastante. Não só a questão de como usar o diploma, né, como usar a carreira de engenheiro mecânico, mas o que está por trás, né, o dia a dia. Eu acho que, assim, se eu tenho uma coisa para comentar que o Daniel me ajudou, foi os acessórios. Não é só você saber ser engenheiro mecânico. Você tem que saber fazer sua propaganda, você tem que saber lidar com contratos, lidar com o público. A parte de lidar com o público é a mais difícil, então é bom você ter um mínimo de treinamento nisso, saber como se portar. Isso aí foi bastante interessante. O Daniel pediu para eu comentar um pouquinho como é que está meu dia a dia. Dos treinamentos que eu fiz lá com ele, o que eu mais uso é a parte de NR12. Assim, hoje eu trabalho muito com a parte de elevadores, né? Agora mesmo eu saí de um cliente que eu fui ver uma plataforma lá para fazer uns serviços e eu lido muito com a parte de NR12, adaptações para essa área de transporte vertical. Tem muito supermercado, muito armazém, muita indústria que tem elevador e o Ministério do Trabalho ataca muito essa parte de segurança dos trabalhadores com esse tipo de máquina. Então, já me ajudou bastante, tanto na parte do treinamento específico de NR12, como desses acessórios. O que eu falo mais para o profissional, olha, não é só saber ser engenheiro mecânico, você tem que lidar com essas outras coisas, com esses acessórios, saber como lidar com o contrato, saber como lidar com como você vender seu produto, como você ser acessível para o público, como o público te enxergar, te encontrar, porque olha, o que eu digo é que às vezes eu tenho que buscar colegas porque vez ou outra uma coisa eu não consigo atender porque não é minha área, eu não sou acostumado com aquilo. Exemplo, eu sei fazer os meus desenhos, mas quando é uma coisa mais complexa ou quando eu preciso de mais volume, né, eu preciso de um projeto maior, eu tenho que lidar com colegas que façam desenho também. E às vezes eu tenho dificuldade de encontrar. Às vezes o cara já está ocupado. Um dos meus projetistas foi trabalhar na Bahia, então eu já estou correndo atrás de outro projetista, porque se eu for parar para fazer todos os desenhos, eu já deixo de correr atrás do contrato, eu já deixo de fazer uma entrega. Então, campo tem. A gente só tem que saber lidar com o mercado e saber como lidar com as coisas, né? Com o próprio CREA, como abrir uma RT, quando der problema no RT, com quem você vai recorrer. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, eles estão lidando muito com o profissional através de WhatsApp. Tem um lado bom, mas tem um lado muito ruim. Você explicar para alguém um problema que você está tendo por WhatsApp é muito complicado. Eu sou mais velho, eu sou do tempo ainda de ir pessoalmente, conversar, explicar. Mas enfim, eu acho que se teve uma coisa boa aí que os treinamentos do Daniel me deu foi esses acessórios que vêm com toda e qualquer profissão. Qualquer profissão hoje em dia que você vai lidar. Se você for ver um dentista hoje, o cara está no Instagram. Se você for ver o cara esteticista, ele está no Instagram. Fotógrafo, ele está lá no Instagram. Então, isso aí a gente não pode ficar à Show. margem disso.
Você falou sobre os acessórios, né? Esse foi o termo que você utilizou. É o que eu sempre falo, né? O engenheiro ele não é só a parte técnica, né? É a parte técnica e a parte comercial. Então você tem que ter a capacitação e você tem que estar evoluindo todos os dias nesses dois campos, né? Na parte técnica e a parte comercial. Eu vejo muitos engenheiros mecânicos por aí, até levando em consideração a época que eu estudava ainda, né? Alguns caras que eram crânio demais na parte técnica, os caras que desenrolavam ali os cálculos mais monstruosos, física e etc. Só que para trabalho o cara não era legal, o cara não sabia se divulgar, não sabia desenvolver, sabe? E aí, quando eu comecei a trabalhar como autônomo, eu percebi muito bem isso. Muitos engenheiros mecânicos bons pra caramba, capacitados demais, mas que não sabe se vender, não sabe, né, se mostrar para o mercado, não tem aquele lado comercial. Então, por isso que eu sempre falo, né, é 50-50, 50-50, lado comercial e lado técnico, né? Não adianta ter só um nem só outro, tem que ter os dois, é um conjunto. E eu te digo mais, para quem está começando, eu acho que até há um desbalanço. Não que você não deva ser muito bom tecnicamente, mas para quem está começando, é 70, 80% de divulgação. Até você estar tá conhecido pelo mercado, até você começar no boca a boca, você tem que fazer propaganda. Você tem que saber se vender. E assim, uma coisa que eu pessoalmente prezo bastante, tem que ser muito fiel ao que você acertou com o cliente. Eu acho que 50% da sua publicidade é o pós-serviço. Você tem que saber se mostrar bem para o mercado, você tem que fazer um bom serviço e dar uma boa assistência técnica, um bom pós-venda. Se você fez um serviço, por melhor que seja, o cliente precisou tirar uma dúvida e você não foi acessível, ele não vai falar bem de você. Às vezes o cliente quer só atenção. Tem cliente meu que depois que eu entreguei o produto, o cara me ligou quase todo dia por umas 3 semanas. Dava um ruído diferente. Isso pode? É assim mesmo? Aí você tem que ter toda uma paciência para fazer um pós-venda. Aí você pode até pensar, poxa, mas esse cara já está, né, exagerando. Mas é esse que vai falar bem de você. Exato. Show de bola. Bom, só para a gente alinhar aqui, galera, vocês estão escutando bem o Gustavo, a imagem tá boa, o áudio tá bom. Quem tiver alguma coisa a falar, né? Quem puder dar um feedback, manda aí, áudio ok, imagem boa, ou se tiver alguma coisa ruim, avisa aí também, tá? E, Gero Gustavo, faz uma pequena. Eu sei que você já falou bastante coisa, né? Mas faz ali uma pequena apresentação. Quanto tempo você é formado? Se você já trabalhou registrado ou não? E quanto tempo você trabalha autônomo? Então, eu sou formado desde 2011, né? Eu já tinha um curso técnico, então eu já trabalhava numa grande indústria, mas assim, aquela coisa de querer ter usar o diploma mesmo e, enfim, usar a carreira. Eu estudei pra caramba para me formar em engenheiro mecânico, então eu queria trabalhar como engenheiro. Me associei com alguns amigos e fiquei como representante técnico, né, como responsável técnico para a empresa de manutenção de elevadores. Mas aí os caminhos começaram enfim, seguir rumos diferentes e eu comecei a trabalhar por conta. Hoje eu tenho um CNPJ, né, a Hiperengenharia e Tecnologia, e a uso para os meus serviços como engenheiro autônomo, né? Quando eu preciso de equipes, eu terceirizo. Quando é algum serviço que dá para fazer sozinho, eu faço. Mas basicamente, hoje o meu portfólio ele segue 4 vertentes, né? A parte de NR12, máquinas, a parte de transporte vertical. Aí, como depois também eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, comecei a trabalhar com segurança contra incêndio e a parte de AVCB, né, dentro de segurança contra incêndio, e a parte de segurança do trabalho. E por incrível que pareça, tem alguma demanda, mas as outras ainda estão mais sustentadas. Então, nessas demandas de transporte vertical, a parte de laudo aparece com alguma frequência para você fazer inspeção em equipamentos já existentes. Somente, às vezes, o cliente tem algum problema com a empresa que está prestando serviço, então ele contrata o engenheiro autônomo para fazer uma inspeção. E isso é um dos campos mais relevantes, é a parte de inspeção de equipamentos. Quando o cliente tem alguma dúvida sobre o prestador de serviço, ela contrata o engenheiro autônomo para fazer essas inspeções. Acho que um dos campos que eu tenho hoje é justamente isso, fazer inspeção em máquinas e equipamentos, né, elevadores, estão sob os cuidados de outras empresas, né. A única coisa que eu tomo cuidado em relação a isso
é que eu também faço manutenção em elevadores. Então, quando um cliente me chama para fazer uma inspeção, eu tomo cuidado de, no contrato de prestação de serviço, deixar claro que eu apenas farei inspeção, eu não vou executar nenhum tipo de serviço posterior a essa inspeção, para não caracterizar, né, a interferência de interesse comercial, né? Eu não posso Sim. julgar o trabalho do profissional se eu tenho interesse comercial. Então, é um dos cuidados que eu tomo. Então, é bom, eu prezo muito por essa questão ética, até para não ser questionado judicialmente depois. Eu tento fazer, e recomendo a todo mundo, sempre quando for fazer um laudo, seguir muito à risca as normas, tomar as normas como referência, fazer tudo direitinho, porque se alguém questionar, mas o cara está falando mal do meu trabalho, disse, não, você está fazendo uma inspeção, você está laudando o equipamento, tomando normas vigentes como referência, então você não está falando do trabalho, da pessoa, você não está falando da pessoa, você está falando sobre a execução de um serviço, que foi bom ou mal executado. Eu já cheguei a fazer laudo em que o serviço estava bem feito, eu disse que estava bem feito e o cara ainda ficou chateado comigo, mas faz parte. Então, é um dos campos que eu tenho, essa parte de inspeção, a parte de serviço mesmo. Agora mesmo, o equipamento está ali parado, precisando de peça, e me chamaram para dar uma olhada, ver quanto é que ficaria para botar para rodar, e assim vai. O começo é difícil mesmo, Certo. mas tem campo. Tem um monte de gente precisando de ajuda. A minha área é muito voltada para condomínio, tem muita gente de condomínio precisando de auxílio, de profissionais técnicos. Uma das áreas que eu atuo, por exemplo, é segurança de áreas comuns, né? A essa parte de brinquedos para condomínio tem tido uma demanda muito grande depois da emissão da Lei Miguel lá em Pernambuco, que começou a ser copiada em outros estados, né? É uma lei de crianças em condomínio, então a parte de brinquedos de condomínio está demandando laudo, então tem bastante campo para a gente atuar. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que era o seu problema antes de começar a trabalhar como autônomo? E como você me conheceu? Como você se sentia nessa época? Cara, é encontrar o público, né? É a parte de divulgação mesmo. Essa parte de publicidade, de saber se vender, de fazer o comercial, eu acho que é a principal dificuldade. Eu nunca tive muito problema de falar em público, mas eu sou meio atrasado nessa parte de redes sociais e tudo, então foi o que me ajudou bastante, essa questão de como me vender, né? Onde me vender, como mostrar que eu sei. Não adianta você saber fazer as coisas se o público que precisa não sabe que você existe, né? Tem o boca a boca, mas até você conseguir um volume de pessoas que você deixou satisfeita, que consiga fazer o boca a boca, você não vai ser conhecido nem tão cedo. Então, essa parte do comercial, de saber se vender, de mostrar os produtos, portfólio e tudo, acho que foi a parte que mais me ajudou. Show. E como você me conheceu? Você lembra? Sim, eu tava vendo, eu acho que mais essas coisas de influência, né? Eu nunca fui muito fã de rede social, mas o Facebook eu achava legal porque aparecia muita coisa de máquinas e tudo, né? Vídeos de equipamentos e tudo. Aí, em uma das vezes, apareceu a tua propaganda. Acho que no Facebook, depois associando também eu vi no YouTube. Aí falando sobre a possibilidade de trabalhar, a parte de NR12 foi a que mais me chamou a atenção, porque eu já sabia da possibilidade, né, da coisa do engenheiro mecânico trabalhar com NR12, mas nunca tinha visto treinamento nem nada sobre, né, só sabia que existia NR, aí me despertou interesse. Eu acho que uns 2 dias depois eu já procurei saber mais sobre o curso e tudo. Nas Show. lives, assim, quando eu comecei a assistir, né, o pré-treinamento, já me despertou interesse e reforço. Sempre essa parte, tanto para conhecer mais sobre o treinamento mesmo de NR12, que eu nunca tinha visto um treinamento de NR12, como falava que ia dar suporte em outras áreas e tudo, e principalmente nessa parte comercial. A parte comercial, para você ter ideia, na empresa que eu fiz parte, era a que mais se dava atenção, porque a empresa tem que saber se vender também, né? E era a parte que a gente mais falhava, porque os vendedores, eles também tinham dificuldade em acessar os públicos. Então, foi uma das coisas também que a própria empresa tem a dificuldade. Então, a gente também tem que se pensar um pouco como empresa, né? Sim, sim.
E você lembra por que que você, qual foi o voto de confiança e você falar assim, bom, eu acho que eu vou investir nesse treinamento, eu acho que eu vou entrar. Você lembra qual foi o fator mais decisivo? Cara, o fato de, assim, você afirmou que já estava no campo e que já estava executando serviço. Eu acho que isso é muito bom para os outros profissionais beber da água de quem já está no campo, né? Se alguém quiser trabalhar com, sei lá, com compressores, é interessante que ela pegue a expertise de alguém que já trabalha com compressores. Então, você já trabalhar como engenheiro autônomo, nada mais justo do que buscar informações com quem já está na área. Né? Eu acho isso em qualquer campo. Você vai ser um médico cardiologista. É interessante que no início da sua carreira você colhe com outros médicos cardiologistas, saber como é que eles estão fazendo, né? Tanto para exercer a profissão como para, né, as pessoas conhecerem o trabalho deles. Eu acho que isso aí evita muita dor de cabeça, encurta muito caminho. Show de bola. E conta um pouco agora sobre as dificuldades que você teve quando você começou a colocar em prática ali as atividades do engenheiro mecânico autônomo. Você lembra quais foram as suas principais ou quais são hoje em dia as suas principais dificuldades? Cara, olha, uma dificuldade que eu tive foi a parte documental, né? Você tá vendo as coisas, por exemplo, quando eu vou fazer um laudo, né? Os primeiros laudos foram complicados para mim, né? Eu fazia 10 revisões do laudo e sempre eu ficava, eu acrescento tiro mais uma informação muito extenso, será que está muito enxuto? Então, para mim, essa parte documental, de como fazer os documentos, é essa a forma correta de fazer esse laudo? Será que existe um padrão que eu não estou seguindo? Será que existe uma norma? Então, essa parte documental da profissão foi um desafio. Né? Hoje eu tenho já os meus modelos pré-prontos e tudo, mas ainda assim, como existem muitos casos distintos, ainda aparecem as novidades, né? Poxa, como é que eu vou fazer o laudo disso aqui? Né? Um dia desses eu quase recusava um cliente porque ele pediu para fazer a inspeção num elevador que estava funcionando, inclusive, só que eu cheguei lá e ele estava incompleto, ele estava funcionando totalmente de uma forma inadequada. Mas como é que eu vou fazer laudo do funcionamento de um elevador que não está nem completo? Né? Eu até falei para o cliente, olha, eu não posso, se eu fizer o seu laudo, eu vou ter que pedir para desligar o elevador. Né? Ele, não, faça só uma inspeção, me diga o que está faltando, e eu converso com quem está fazendo. Mas assim, você às vezes encontra esses desafios morais aí também. O que você vai fazer, né? Mas essa parte documental para mim foi um desafio. É saber se, será que esse laudo está bem feito? Será que está claro? É a coisa de eu revisão, só olha, uma pessoa leiga, dá uma lida aqui, você está entendendo? Se você estiver entendendo, é porque está claro o suficiente, né? É uma coisa até que eu falo. Eu já fui questionado, inclusive, uma vez que eu pedi para uma pessoa, né, especialista em linguagem, disse, olha, eu não entendi. Eu disse, não, mas eu falei aqui isso não, mas eu não entendi. Então, se eu não entendi, não está claro. Você tem que ser claro o suficiente para que um leigo entenda o que você está falando. Então, foi uma das coisas assim que foi um desafio. Show. E falando agora um pouco sobre transformação, depois que você começou a trabalhar como autônomo, depois você teve acesso também ao treinamento, deu uma melhorada, deu uma profissionalizada, o que que isso te trouxe de bom hoje para a sua vida profissional ou para a sua vida pessoal? Acesso aos caminhos para ser conhecido. Né? Eu acho que foi o que mais me ajudou. Essa parte de NR12 me ajudou bastante, porque era uma coisa que eu não conhecia e hoje é um dos meus principais produtos. Né? Então, ter conhecimento dessa área foi bastante interessante. E em tudo, onde você tiver uma máquina e um trabalhador, a NR tem que ser respeitado. É o profissional de mecânica que vai fazer esse meio de campo. Né? Então, isso aí me ajudou bastante. E a coisa da divulgação, de saber os caminhos para divulgar. Ainda tenho muita coisa para aprender sobre as me vender, mas assim, ali foi divisor de águas, né? Eu antes não sabia nada sobre como me divulgar. Eu lembro que até uma das coisas que mais me surpreendeu, na parte lá do treinamento, falar, você pode vender os seus serviços pelo Mercado Livre. Eu disse, poxa, para mim foi poxa, até pelo Mercado Livre eu consigo fazer propaganda e tal. Então, tem muita coisa fazer assado, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Google AdSense, de Facebook profissional, né? Então, para mim, tudo era uma novidade.
vendia serviço Show, via Facebook. Para mim foi show. tudo novidade. Você sabe de cabeça aí qual que é o seu maior serviço até hoje em valores? Depende do serviço, porque tem serviços que, apesar do valor ser alto, a margem também tem a questão dos coisas. Mas eu vou colocar de laudo. O laudo De mais caro que eu laudos. já fiz hoje foi um de R$ 2.500. Foi um equipamento, mas como era um laudo mais complexo, eu cobrei um pouquinho mais alto, né? Varia muito de acordo com a quantidade de equipamentos, né? Eu cobro em torno, dependendo da localidade, eu cobro em torno de um salário mínimo por equipamento. Aí, como esse equipamento era um pouco mais complexo, era uma cidade um pouco mais distante, aí eu cobrei um pouquinho mais caro. Mas é por aí. Certo. E qual que é a demanda que aparece de serviço desse para você por mês, mais ou menos? De laudos. Olha, de laudo varia muito, mas é em torno de um a dois por mês. Tem meses que é um pouquinho mais, tem meses que é um pouquinho menos. E desse apareceu uma fronteira que eu achei bem interessante, que eu estou tentando explorar, que são condomínios antigos renovando elevadores. Aí, na hora de contratar a empresa para trocar os elevadores, ela contrata um profissional para fazer aquele acompanhamento, né? Para fazer a escolha do melhor equipamento, para fazer o acompanhamento da entrega. E esses serviços são mais caros, né? Porque eles embutem também a questão do acompanhamento, a escolha e o acompanhamento. Em contrapartida, é uma coisa que eu também estou trabalhando, é a coisa do valor agregado, e você pode gastar aí R$ 10.000 com o engenheiro que vai fazer o acompanhamento. Mas esses R$ 10.000 pode representar uma economia, às vezes, de 50, R$ 60.000 na compra. Às vezes vai evitar de muita dor de cabeça com quem está lhe entregando o elevador, evitar anos e anos de problema posterior, enfim. Tem uma série de coisas que também é bom a gente ficar de olho na hora de falar para o cliente, olha, qual é a economia que o meu trabalho vai representar para a sua compra, né? A gente está falando de um elevador que vai custar R$ 200.000 cada. Então, se você for ver o quanto você vai pagar pela consultoria, fica até em conta. É, o custo-benefício, né, que o cliente vai ter, né, com o serviço do engenheiro, né? Eu participei recentemente de uma concorrência para fazer esse serviço no condomínio lá em Recife, e assim, a, o condomínio escolheu outro profissional, mas o custo, né, com a assessoria dele ia ficar em torno de R$ 6 a R$ 7.000. Então, ele ia acompanhar a instalação, a substituição de 3 elevadores. Então, durante, sei lá, quase um ano, em parcelas, ele ia receber esse valor do condomínio. Entendi. Show. E, cara, existe alguma condição hoje que você trabalhar autônomo te traz? Só de você trabalhar autônomo, de repente, alguma condição que se você for trabalhar CLT você não vai ter, que autônomo você pode ter ou que você já tem? Cara, eu vou ser sincero, para mim, não, assim, teria que ser uma condição muito boa para ir para a CLT. Principalmente a questão de que eu, como autônomo, eu tenho muito mais liberdade nos meus horários. Ah, vai ter, pronto, hoje são 8 horas da noite, eu acabei de sair de um cliente, mas tem dia que eu tiro o dia livre para resolver minhas coisas. Ah, vai ter final de semana, pronto, essa inspeção que eu fiz nesse elevador de carga foi no final de semana, porque era um supermercado, então era mais interessante para eles fazer no final de semana. Mas tem dia de semana que eu vou para a praia, senão hoje eu vou tirar o dia de folga, entendeu? E às vezes você está na praia e você pode estar redigindo seu laudo, você pode estar entrando em contato com as pessoas, então me dá muito mais flexibilidade. Eu acho que hoje trabalhar normal de CLT, né, num regime normal, de segunda a sexta, horário administrativo, para mim não está muito no meu horizonte, não. Teria que ser uma condição muito boa, uma condição temporária, talvez. Eu acho que prende muito a pessoa. Por mais que você receba um bom salário até para trabalhar de segunda a sexta, você perde o melhor do seu dia, né? E às vezes eu vejo muito, já vi gente dizendo, eu trabalho no escritório, mas assim, eu conseguiria fazer o que eu faço até meio-dia, o resto do dia eu fico lá só para cumprir horário mesmo, então estou perdendo metade do meu dia, né? E a empresa não está tendo grande benefício. Então, acho que hoje uma das relações que eu busco é a da maior valia para o meu trabalho, né? Fazer trabalhos que sejam rentáveis e que me tomem menos tempo. Show, show de bola. Realmente
a liberdade, né, que a gente tem é sensacional, né? É que nem a gente comenta. História minha mesmo, né, de ir para outras cidades, levar a esposa junto e chegar lá, e aí você faz o serviço e depois pode desfrutar daquela cidade, daquele lugar, e depois voltar para casa. Eu acho que isso Nessa, dinheiro nenhum paga nessa, também, né? nessa inspeção mesmo que eu fiz, era como era final de semana, né? Eu fui justamente com a minha namorada. Então a gente era uma cidade do interior, não tinha muito o que conhecer, mas só a viagem já é agradável, né? Melhor do que um final de semana comum. Né? Já aconteceu de eu ir. O Nordeste ele tem essa vantagem que você tem uma mobilidade muito boa entre os estados. Eu estava em Pernambuco e fui fazer essa inspeção no interior da Paraíba, né? Foi quase 8 horas de viagem, mas o caminho foi legal enfim, foi uma experiência muito agradável. Às vezes eu vou até em João Pessoa, que é uma cidade belíssima também, então tá valendo. Legal. João Pessoa é bonito também. Pernambuco também é muito bonito, né? O Nordeste todo é show demais. Eu sou suspeito para falar, eu adoro viver por aqui, então tá de boa. Com certeza, imagino. Imagina a dificuldade que deve ser morar aí, né? Ah, Cara, hoje eu vou ficar aqui no Pernambuco mesmo, Porto de Galinhas. Ah, não, acho que hoje eu vou descer ali para Maceió, não sei, Paraíba. é estressante no final do dia ter que encarar uma boa viagem da vida para caminhar. Show. Cara, então, para a gente começar a finalizar a nossa live, qual seria a dica que você daria hoje para os engenheiros que estão recém-formados ou que estão pensando em começar a trabalhar como autônomo, possivelmente começando a enxergar essa possibilidade de trabalhar como autônomo? Olha, estudar uma área, né? Ver essas possibilidades. Por exemplo, nos treinamentos do Daniel, o que me encantou mais foi essa parte de NR12, mas tem uma série de atividades que precisa do engenheiro mecânico. Então, busca uma dessas áreas, né? Pelo menos para começar. De preferência, uma que já tenha lhe despertado interesse durante a graduação, que você conheça, que você busca começar a lhe interessar, e começa a pegar informação sobre ela, né? Para saber como é que é a atuação, se você se interessa sobre aquilo, e depois dar bastante atenção a isso que eu chamei de acessórios, né? Você tem que saber redigir um documento, né? Eu tenho dificuldade até com Word, né? Até hoje tenho, mas enfim, já apanhei bastante, a gente vai aprendendo. Word, Excel, essas coisas fazem parte do dia a dia do profissional, então saber lidar com essas ferramentas, com ferramentas de apresentação, hoje em dia tem muita coisa nova, então escolher uma área de atuação, tentar enxergar, que às vezes a gente faz a graduação e fica esperando alguém chegar com emprego, ó, venha trabalhar aqui comigo, eu lhe ensino, não. A gente tem que ter essa visão de autônomo mesmo, a gente tem que ser autônomo, a gente tem que aprender a fazer as coisas, né? A graduação só nos deu uma titulação, né? Ela nos habilitou para trabalhar com aquilo, mas para fazer mesmo, a maior parte das coisas que eu faço hoje eu aprendi pós-faculdade, né? A faculdade me deu aquela base, né? Me deu a possibilidade de fazer os cálculos e tudo, mas com aquilo mesmo, as ferramentas e tudo, eu aprendi no dia a dia. Show de bola. Bom, passa então, se você quiser passar o seu Instagram ou o nome da sua empresa aí, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais também sobre o seu trabalho, fica aberto aí, tá? Se você quiser passar, pode passar. E aí para a gente finalizar aqui. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, pode ir lá no www.hiperengenharia.com ou o Engenharia Hiper, né, @Engenharia Hiper, que é o nosso Instagram, e tem acaba usando pouco, que é Gustavo Cruz Eng, né, os da empresa mesmo, né, para deixar a coisa mais profissional, e enfim, qualquer coisa, se clicar lá no WhatsApp lá do IPCOM, vai direto para o meu WhatsApp, se quiser também conversar mais, tirar dúvida e tudo, perguntar mais sobre, fique à vontade, pode dar um toque lá que a gente está aqui para se ajudar. Uma das coisas que me ajudou bastante também é a coisa dos grupos de WhatsApp, né? Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp de tudo, grupo de WhatsApp de linha de vida, grupo de WhatsApp de NR12, grupo de WhatsApp de segurança contra incêndio. Então, a galera gosta muito de se ajudar.
eu acho importante também essa ajuda mútua, né? Show de bola. Então é isso aí, galera. Então, engenheiro Gustavo, mais uma vez, obrigado por participar, obrigado por compartilhar um pouco das suas experiências, do seu dia a dia, né, e um pouco do que você acha que possa melhorar a vida aí de cada um. Obrigado mesmo aí, uma boa noite. Obrigado, então. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, até mais. Valeu.